Boa notícia para nós comentarmos. Pedro, Rafael, Thaís e Cláudio Humberto. A judicialização da política. E toda vez que há uma decisão desse tipo, uma liminar, há uma impropriedade na divulgação. Não é que o desembargador Antônio Carlos Malheiros, que concedeu a liminar, tenha entrado no mérito. Não, ele não discutiu o mérito. Esses argumentos aí que foram divulgados, que supostamente teriam sido considerados por ele, são argumentos da parte que entrou com o pedido de liminar, isto é, a POSP através da sua presidente, que é deputada estadual. É lamentável que alguém do Poder Legislativo entre na Justiça para questionar o que poderia ter sido feito no âmbito da Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas isso então, virou instrumento, né, Zé Paulo? Virou instrumento de minoria agora. E isso deveria ser um pacto feito pelos próprios parlamentares, né? Olha, então, o que acontece no parlamento termina no parlamento. Não é? A não ser que exista um erro crasso, um vício evidente na tramitação de um determinado projeto. Agora quantas vezes eles são os legisladores, né, Rafael? Quantas vezes a gente já não noticiou aqui, Zé Paulo, que a Rede foi ao Supremo Tribunal Federal, que o PSOL foi ao Supremo Tribunal Federal, e o inverso também acontece. Quando o governo era outro e a minoria era outra, quantas vezes a gente não noticiou que o Democratas foi ao Supremo Tribunal Federal, que o PPS na época foi ao Supremo Tribunal Federal, e agora acontece aqui em São Paulo. A Justiça deu uma resposta a uma demanda apresentada por uma deputada do PT, que é presidente do Sindicato dos Professores de São Paulo. Não conseguiram derrotar, e aqui eu não estou entrando no mérito, da reforma previdenciária, mas o fato é que ela foi discutida no plenário da Assembleia Legislativa. Sim. Foi votada 2 vezes e foi aprovada 2 vezes por um governo legítimo. O João Dória foi escolhido pela maioria da população paulista como governador de São Paulo. Tivesse sido outro, a gente ou não teria a reforma da Previdência, ou seria outra reforma da Previdência. Os fatos são esses. Agora, depois vem os políticos reclamar, não, porque o Supremo se intromete, porque o Tribunal de Justiça se intromete. É claro que o desembargador poderia falar, olha, eu não vou me meter nisso aqui também, porque isso é problema de vocês, eu não vejo nenhum vício nessa tramitação, resolvam-se. Mas aí também, né, sempre tem alguém querendo tomar uma decisão, enfim. Mas acho que isso é muito culpa de quem perde no jogo ali no parlamento e apela, basicamente. Democrático, né? Um jogo democrático. Agora, os magistrados também deveriam ter um pouco de cuidado quando eles percebem que há uma intenção política e não jurídica. É claro que tem. É o caso. E ainda mais a reforma da Previdência que mexe com eles, né? Que tem a ver ali com os servidores, né, públicos. A reforma da Previdência aqui do Estado de São Paulo traz medidas mais duras, assim como a reforma da Previdência Nacional, né, que abrange todos os trabalhadores. Essa aqui é feita para os servidores públicos, aquele servidor que trabalha no Tribunal de Justiça de São Paulo, para os professores, policiais. Então, me parece aí uma medida muito mais para jogar um pouco para essa torcida, né, para esse eleitorado, do que com uma efetividade. Porque isso vai cair. Aposto um café com todos vocês aqui do Jornal Gente que essa medida cai nos próximos dias aí. A gente tá falando aqui sobre algo que é importante, que é essa iniciativa que os políticos têm, né, de ir para a justiça quando acabam sofrendo derrota na sua casa. Mas não é algo que vai ter uma vigência muito grande. A gente já viu a Justiça se intrometer antes, atrasar a reforma da Previdência aqui em São Paulo, e todos davam como certa a suspensão da liminar. Foi o que aconteceu, a Previdência foi aprovada e não vai ser diferente com essa decisão tomada pela Justiça. Aliás, agora, por falar... Oi, Cláudio. Essa questão da judicialização, né, Thaís, da política, assim, como é que eu diria, um viés autoritário da justiça brasileira, né? A justiça brasileira adora se meter na política e eles podem tranquilamente, o juiz, né, pode tranquilamente não tomar conhecimento daquela ação, arquivá-la, etc. Mas eles querem fazer isso. Aqui em Brasília, aquele advogado maluco que está querendo sair da quarentena, manda lá, entra com a liminar, em vez do juiz denegar imediatamente aquela porcaria, não, deu prazo de não sei quantas horas para o governo se pronunciar, provar que o cara está mesmo contaminado. É como se na cabeça dessas pessoas, autoridades públicas de saúde usem essa condição do diagnóstico para manter as pessoas confinadas, né? Uma estupidez completa. Mas está lá o juiz querendo decidir, e não o médico, sobre se o governo deve ou não deve manter
o sujeito sob quarentena. E a gente há muitos anos convive, nós jornalistas convivemos todo o ano eleitoral, este ano não será diferente, né, com a censura que é imposta pela Justiça Eleitoral. Isso é judicialização do processo político, né? Nós não podemos, a partir de um determinado momento, nós ficamos proibidos de criticar político. Não podemos criticar político, mesmo sendo este aqui um programa ou qualquer outro programa de rádio e televisão que trata do assunto, que trata de política. A gente não pode dizer que determinado político é ladrão, que o outro é corrupto. Não podemos lembrar que o outro roubou muito quando ocupou outro cargo no passado. A gente não pode falar mal de político, porque a Justiça Eleitoral não permite, impõe censura prévia à imprensa. E a gente convive com isso placidamente, né? Não há nenhum protesto com relação a isso, não há nenhuma iniciativa com relação a isso. Todos os dias temos notícia de juízes que proíbem jornalistas de noticiar, de publicar notícias sobre determinadas figuras. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mantém sob censura há mais de um ano os veículos de comunicação do Amazonas que ousam criticar uma figura que é muito poderosa no localmente, o ex-governador e atual senador Eduardo Braga. Está lá, uma liminar do juiz do Supremo Tribunal Federal. Eles adoram fazer isso, né? Eu censuro porque eu posso. E aí ficam as alegações são as mais idiotas, as mais inaceitáveis, do tipo, olha, isso aí é para preservar o direito à imagem, o direito à informação, e o direito às pessoas de serem informadas, né, de se expressarem. Tudo isso é desrespeitado pela justiça no Brasil de maneira absolutamente autoritária e contra o que dispõe a Constituição. O jornal Estado de São Paulo passou anos proibido de publicar notícias. Opa, a gente retoma aqui a conexão com o Cláudio, já que a gente está falando sobre decisões da Justiça que vão provocar discussão nos próximos dias. Há essa aqui que saiu ontem, o Conselho Nacional de Justiça recomendando a concessão de prisão domiciliar. O presidente do CNJ é o presidente do Supremo, né? O ministro Dias Toffoli, recomendando prisão domiciliar a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo juiz da execução por causa do coronavírus. Para reduzir o risco epidemiológico, o Supremo, o presidente do CNJ, o presidente do Supremo Dias Toffoli, pede concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto para grupos de risco, alinhamento do cronograma de saídas temporárias, concessão de prisão domiciliar a pessoas que cumprem pena em regime aberto e semiaberto e colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado do Covid-19. Também pede a reavaliação das prisões provisórias preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias. Ou seja, é muito abrangente essa recomendação aqui do CNJ. É uma recomendação, não é uma determinação, mas pode ter repercussão grande sobre o sistema carcerário, penitenciário de todos os estados. Pode ser um argumento, né? Não, vamos Agora, lá. A respeito da transmissão da doença por alguém que está contaminado, o caso desse empresário paulista que irresponsavelmente foi para Porto Seguro, o delegado Dejar Gomes Neto, né, que conhece de cabo a rabo o Código Penal, diz que o artigo 131 pune sim, com reclusão de 1 a 4 anos mais multa, praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. E essa medida, ela prevê que a doença deva ser grave, aguda ou crônica. Está lá no artigo 131 do Código Penal para qualquer juiz que queira aplicar. Tem outro também, né, que eu falei outro dia aqui, Zé Paulo, 268, que é infringir determinação do poder público destinada a impedir a propagação de doença contagiosa. A pena é muito baixa, né? O que o Cláudio reclamou aí é dessa portaria. Essa portaria, certamente o ex-juiz Sérgio Moro sabe disso, por isso ele colocou essa pena. Não dá para colocar uma pena mais alta do que uma própria legislação, se você está tomando a iniciativa através de uma portaria, que é um instrumento legal, mais frágil do que uma legislação aprovada pelo parlamento, né? O que o Cláudio tem dito aqui no Bastidores do Poder é que a pena devia ser mais dura para quem descumpre uma determinação nesse momento das autoridades de saúde. Agora, também não dá para colocar o cara na cadeia, né? Então, colocar o cara infectado aí na chega cadeia. onde a Thaís falou. E aí
E aí eu queria... Ele vai passar para presos. Se a gente está querendo evitar que a população carcerária se contamine, você pega um contaminado e põe na cadeia. Não, mas faz a sentido, punição não é a cadeia, Rafael. A punição aí é a multa. Aí o cara vai sentir no bolso. Sem dúvida. Né? A punição pecuniária é a mais grave. Quantos coronavírus ele vai pagar, né? Não, tanto é que a Itália já aplicou 20 mil multas, 200 euros cada uma das multas. Agora porque tem nego lá que tava... Mas será que é muito contra desperdício pessoas de que não energia, respeitam né? a quarentena ou contra comerciante que abre a porta, contra gente que não entendeu? Olha, Não é a gente só pode contra tirar a gente dúvida que- com o Jamil Chad, porque ele trouxe essa informação recentemente aqui na programação. Espero que seja para as pessoas cara- que saem do local onde não é possível a circulação, né, Cláudio? O maluco aqui de Brasília, ele foi submetido a multa, ameaça de multa de R$5 mil por cada descumprimento do isolamento domiciliar. A penalidade é multa, não é cadeia, né? É. Multa. O uso da força policial previsto naquela portaria dos ministros da Saúde e da Justiça é para manter o cara em casa, né? Se for necessário, põe uma polícia na porta lá para o sujeito não sair. É mais ou menos isso. Prisão mesmo, prisão no sentido de, né, levar para a população carcerária, não há esse risco não. Agora, esse assunto trazido pela Thaís aqui, é interessante essa recomendação do presidente Dias Toffoli, pelo seguinte, se a gente for analisar os grupos de risco, idoso não está na cadeia, né? Porque a própria legislação já prevê que depois de uma determinada idade é recomendado já a prisão domiciliar, não tem, né? Mais de 60 anos, são raros os casos aí daqueles que estão trancados na cadeia. O que eu acho que a autoridade pública deveria fazer é tomar providência. Não dá para deixar também os caras morrerem dentro do presídio. Você isolar em alas quem tem algum tipo de estado febril, quem tem sintomas da doença, fazer o isolamento como a sociedade, como um hospital faz. Né? Um hospital pega os seus doentes mais graves, coloca na UTI, coloca separado daquele que vai lá tirar um raio-x do pé para saber se quebrou o pé ou não. Ele não vai passar perto do pronto-socorro onde está uma circulação maior de vírus e tudo mais. Então, as autoridades, não liberou geral, né? Também não podemos adotar essa medida de mandar preso para casa por conta do coronavírus. Tem que ser tomada uma medida, isola num presídio, vamos fazer o remanejamento aí, mas colocar esses presos por conta dessa situação na rua, na minha opinião, é uma temeridade.